Antes da gente seguir aqui, de falar das outras duas obras, que eu acho que tem muita coisa pra falar, eu queria definir, né, o que eu vejo como dieselpunk. Quando a gente fala de dieselpunk, a gente tá falando primeiramente da força motriz que rege esses universos, que é o diesel, né? Então a gasolina, o petróleo. E normalmente isso está muito associado à sujeira. Então a gente tá falando daqueles mundos sujos, em que a graxa banha as ruas, sabe? Em que as pessoas são sujas. Não é um mundo de muitos luxos, é um mundo mais mais óleo mesmo, sabe? Puro óleo, as mãos manchadas das pessoas, a população, o rosto, a cara. Diferente do Estética, steampunk, né? Essa estética, ela essa é muito estética, marcante, né? totalmente. E assim, a gente tá falando de cidades meio art deco, sabe? Assim, cidades Sim. muito pretas também, cidades cinzas, pretas, Tinha que chamar prédios. Graxa Punk, hein, Paulinho? Isso aí. Então, ótimo nome, cara, ótimo nome, inclusive. Mas são os monumentos das cidades do Dieselpunk são aqueles que te causam claustrofobia, sabe? Aqueles monumentos que te gorem, que são monumentais. Só que, ao mesmo tempo, não é extremamente futurístico, sabe? Não é um cyberpunk da vida. A gente tá falando de uma coisa mais concreta, um pé na realidade, em que são monumentos que a gente já viu e vê nas nossas cidades. Você sabe muito, você provavelmente tem um prédio na sua cabeça, né, que você olha pra cima e te sufoca. E é nesse sentido. Mas por que isso tudo, né? Por que essa estética padrão, por que ela vem desse diesel? Porque aqui a gente tá falando de uma época da história, é um retrofuturismo que resgata aquela época do período entre guerras. Então a gente tá falando ali de Primeira e Segunda Guerra Mundial, cara. Aquele período em que a gente tá começando a ter. A gente começou a ter os tanques de guerra, mas a gente começou a ter a explosão do diesel mesmo, sabe? O petróleo explode nesse momento, sabe? A força motriz do mundo se torna petróleo e as coisas são tão sujas e tão horrendas como o fronte de batalha. Então a gente tem essa estética muito pesada que a gente consegue ver, inclusive, muito forte, até no próprio BioShock. Né, agora já puxando aqui, o BioShock traz muito isso. E quando a gente fala dessa época histórica, antes de entrar nas obras em si, a gente está tratando dos temas que são pertinentes àquele cenário também. E daí o punk, e daí puxando agora pro punk, saindo do diesel e entrando no punk, que é, cara, a gente vai estar falando aqui eugenia, sabe? A gente tá falando aqui de experimentos nazistas que eram eugênicos, como não existe outra palavra, sabe? Que tentar criar um humano perfeito, a raça perfeita, coisas assim, tão terríveis, mas que vão estar presentes nos cenários. E não só isso, mas também como outras vertentes, como a criação de super soldados, sabe? O próprio Capitão América tem uma relação muito grande com essa questão de dieselpunk, sabe? Esse cenário de criar o soldado perfeito é uma coisa muito entre guerras, muito dessa época, sabe? Que o próprio dieselpunk resgata, traz com muita força. E daí você tem, a partir disso também, muitas outras coisas, sabe? Aí você começa a tocar nesses temas pesados. E o tema da própria guerra em si, ele é muito resgatado aqui, sabe? Dos horrores do fronte de batalha. E a gente vê esses temas completamente. Aí eu não sei se você se lembra, o BioShock, ele Eu trata. não cheguei a jogar BioShock, Não não. chegou a jogar BioShock? Eu não acredito nisso. Encerrem a Não live. cheguei. Não, brincadeira. Mas, cara, o BioShock, ele é um videogame, né, com uma narração incrível, tipo, um storytelling absurdo de bom. Pra falar pra vocês, eu só joguei o 1 e o 3. Eu pulei o 2. Mas eu tenho que jogar ainda. O 2 tá na minha lista, mas foi só uma questão de tempo. Mas o BioShock 1, mais especificamente, eu sei que o 2 também segue essa linha. Já o 3 ele vai pro mundo steampunk, o 3 ele sai daí, ele passa um tempo lá e vai pra outro mundo, outro estilo. Mas o BioShock, ele trata a respeito de um soldado, se eu não me engano. Você é um soldado, o personagem uma pessoa fugindo da guerra. Você tava num avião, seu avião foi baleado e você caiu no meio do mar, no meio do oceano, e foi levado até um farol. Um farol no meio do mar abandonado, que você descobre ser a porta de entrada para uma sociedade submersa. Uma sociedade secreta que existe lá embaixo, só que tem um problema, tem uma questão, porque essa sociedade colapsou totalmente. Você chega e encontra os destroços dessa sociedade e você começa a investigar o que aconteceu naquele mundo submerso. E você começa a descobrir que aquela era, teoricamente, uma suposta sociedade perfeita, né? Onde as pessoas tentaram criar uma sociedade perfeita. E de forma eugênica também, começaram a tentar modificar as Aham. pessoas, escolhiam quem entrava e quem não entrava, só as melhores pessoas entravam e faziam Tem que manipulações destruir a genéticas. utopia, né, Paulinho? Tem que Totalmente. destruir. Senão seria punk se fosse utópico. Exatamente, cara. E daí você tem muito desse cenário, assim, entre guerras, sabe? Né? E você tem, tipo,
a galera abandonando os países de cima, que estão em guerra, e as pessoas, os ricaços, né, fugindo pra sociedade de baixo, e daí aí você começa a investigar como tudo deu errado, e não vou falar muito a partir daqui, porque daí vira spoiler, mas essa é a premissa básica da parada. E daí você tem, tipo, os próprios personagens mais marcantes aqui, o Big Daddy, que é esse cara aqui que tá bem na capa, ele é uma modificação genética, um super soldado. Então você tem toda essa questão muito forte carregada no BioShock. E, cara, não tem como descrever, senão como dizer o punk, o BioShock. Até porque o estilo artístico da decoração, sabe? Aquela coisa meio jazz, meio noir, né? O Art Deco mesmo, né? E... Então, cara, fica uma recomendação muito forte aí que eu tenho de videogame, cara, que traz esse dieselpunk muito, muito forte, cara. E daí a gente tem uma outra obra aqui, que ela é chamada de dieselpunk. Eu entendo porque, apesar de eu não concordar 100%, mas que é o Mad Max, né? Eu concordo em parte dele ser dieselpunk, por conta da importância do diesel, da importância... Tem uma parte ferramental, estética, assim, de maquinário muito grande, dieselpunk. Só que ele também é um pós-apocalipse, né, cara? Ele Sim, é um pós-apocalipse dieselpunk, a gente pode chamar? Porque os outros... Cara, é engraçado, tá, Paulinho? Porque Uhum. eu assisti os 5 Mad Max. Acho que são 5, tá? Se eu não me engano. Contando A com o Furiosa. Furiosa que chegou. Uhum. É. E assim, o início de Mad Max, quando eu fui assistir o primeiro, né? Que é um filme mais antigo, da década de 70 e tal. Eu me peguei com uma coisa louca. Eu falei assim, cara, o que tem a ver isso com Mad Max? Porque não há um mundo assolado como há no primeiro que eu assisti, né? Que foi o Road. Uhum. Não há aquele mundo assolado com um world building impressionante, né? Todo, né, desértico, assim, e tal. Não, cara, é uma cidade normal, assim. Os caras estão andando. Só que o que impulsiona aquela sociedade é, de fato, os carros. E eu acho que isso que faz ser considerado dieselpunk. Sabe? Tem muita relação com o combustível, né? Você pode Sim. pegar ali os 5 filmes. Nossa, tem um filme que é terrível, o 3, tá? Não assistam. Eu Mas os quero outros ver, 4 são cara. excelentes. Eu Você quero quer ver ver, ainda? eu quero ver ainda, eu quero ver esse clássico, cara. Eu só vi os Mas novos. ao longo do tempo, porque né, vem 1, 2, 3, e aí vai se transformando nesse cenário que chega, né, no Fury Road, sabe? Vai ficando cada vez, talvez até por recursos tecnológicos indisponíveis na época, até, Paulinho. Uhum. Mas aí é muito diferente, assim, você pegar a aura de um filme pra outro, parece que a Terra vai se tornando cada vez um lugar pior, sabe? Porque tem asfalto, normal, tá? No 1, por exemplo. Não é um grande deserto, então, igual é no Fury Road lá. A estética é completamente distinta. Que doido. Completamente. Mas ele é, tipo, cronologicamente canônico, assim? Tipo, quer dizer, então, que no quarto filme, o mundo foi mais pro Beleléu. Sim, é o mesmo personagem. Ah, Só que com outro ator. entendi. Mas então é uma deteriorização do mundo mesmo, se tornando Eu acho que nem chega a ser desértico. citado a deteriorização, sabe? Tipo assim, há Aham. uma mudança estética feita pro filme 4 que obviamente tem relação com o avanço tecnológico, né? Porque na época não era possível. Uhum. Mas não há uma demonstração clara, assim. Vai ficando cada vez mais desértico de filme pra filme, mas isso não é citado na narrativa, por Cara, que exemplo. Você precisa curioso. perceber aquilo, sabe? Aham. Que curioso, cara. Eu não sabia É. disso. Eu só vi os novos. Eu vi o Furiosa, que eu achei um filme muito bom. E o Fury Road também, que pra mim foi a minha apresentação ao universo Mad Max. E imagino que pra muita gente, né? Mas que eu adorei também, cara. Que Nossa, eu interessante. adoro. É. E olha que, tipo assim, eu tenho um preconceito com cenas de ação, tá, Paulinho? Eu tenho, Uhum. assim, no cinema principalmente, eu acho muito problemático quando há um exagero das cenas de ação, né? Se ela não for muito, tipo assim, eu acho que Hollywood exagera muito nas cenas de ação por falta de roteiro ou pra Aham. prender a atenção de um público e tal, e aí às vezes causa um certo impacto negativo na narrativa de tantas cenas de ação que colocam, né? Uhum. Eu, por exemplo, Matrix 2 pra mim, poxa, eu detesto. Matrix 1 pra mim, uma obra-prima. Mas é porque um sabe nivelar o nível de ação e o outro Uhum. não, sabe? Então, ali em Mad Max eu fui com a expectativa baixa, tá? Pra assistir. Eu assisti primeiro foi o Road também e eu falei, cara, vai ser carro voando, explosão o tempo inteiro. Mas não, cara, tem muito mais do que isso. Tem uma narrativa muito boa, tem um world building espetacular, na minha opinião, tá? Um dos grandes exemplos de world building que a gente tem é de Mad Max. E me agradou demais, cara. Pô, que curioso falar isso, porque o Fury Road, ele tem ele é bem exagerado, né, cara? A estética dele é loucona, tem o cara tocando guitarra lá, o cara tocando guitarra em cima do Monster Truck. Pô, eu acho isso, pra mim... Eu não tenho problemas em ver, tipo, negócio pelo visual, sabe? Ver pela... Não, não. Mas assim, eu acho que ali não tinha como, né, Paulo? É um Aham. filme de carro, né? Tipo assim, a história está em movimento simultaneamente ao Sim, veículo, é certo? verdade, é verdade. Ali não tinha como. Então, cai muito bem a ação ali. Eu não gosto quando há um exagero da ação, assim, Entendi, forçado, entendi. sabe? Você não gosta de John Wick?
Cara, não assisti. Não Não acredito. assisti. Cara, o John Wick, ele é uma paródia. Eu vou defender John Wick aqui. John Wick é uma paródia dos filmes de ação clássicosão, brucutu, assim, que, cara, o roteiro é praticamente inexistente. Tipo, sei Estilo lá, Chuck Norris? estilo Chuck Norris, totalmente, mas o roteiro, cara, é praticamente inexistente. Ele é focado em ação. Ele é, tipo, cara, 90%. E ele é um filme que. Ele não se leva a sério, mas ao mesmo tempo ele se leva. É difícil dizer. Porque ele claramente é uma paródia. Mas ele parece se levar a sério. Mas quando você vê por trás, você sabe que ele não tá se levando a sério. Você sabe que é fachada, sabe? E. Caramba, achei espetacular essa frase. É, quase não tem roteiro, né? Você Não, falou. mas cara, basicamente, o primeiro filme do John Wick, ele, tipo assim, a esposa dele morreu, ele é um assassino treinado que fugiu do mundo dos assassinos, e daí chega um bando de galera lá e mata o cachorro dele que a esposa deixou. E aí ele passa, tipo, 2 horas de filme só matando pessoa, cara, uma atrás da outra, sem roteiro nenhum, porque ele quer se vingar do cachorro. E, tipo, é um filme É mesmo, ele não tem um fenomenal. objetivo? Ele não tem um Ele objetivo? Eu quer se nunca vi isso vingar. narrativamente. Ele quer se vingar, ele quer, tipo, pegar O o cara que objetivo é a matou o vingança. cachorro. É, o objetivo é vingança. Mas o roteiro, e no meio disso tudo, o recheio, é pura violência e sanguinolência, cara. Tipo, é sangue, tripa e tiro, e bomba e porrada. Tipo, só pela bomba e pela porrada. E é incrível por causa disso, cara. Porque Tá aí bom? é bom, cara, assim, Aí, se você entende o filme mais como um uma ponto, paródia, ele é mais um ponto que a fenomenal. gente fala. Desculpa, É, Paulinho, pode pode falar. falar. Não, não, Eu ia falar só aspas, que eu sempre falo aqui, né? Não existem regras em narrativas, né? Você pode fazer uma coisa muito boa ou muito ruim, independente se você seguir as regras ou não. Me impressiona muito, eu adoro quando eu encontro uma narrativa assim que foge desse padrão que a gente aprende, estrutura de 3 atos ou jornada do herói, e ela funciona mesmo assim, sabe? sim, não, eu vou até aqui, ó, defender mais o John Wick, porque eu acho que no meio disso tudo, no meio de um filme que é 90% ação, sem roteiro nenhum, e todos os quatro são assim, tá? Todos os quatro filmes são assim. É puramente porradaria, e você vai lá pra ver cena de porradaria bonita. Mas no meio disso tudo, ele cria e desenvolve um world building. Cara, sem brincadeira, eu acho um dos world buildings mais incríveis do cinema. Do cinema. Porque no meio dessa parada de assassinos, eles criaram um baita world building, que é uma grande sociedade secreta de assassinos, que existem células ao redor do mundo, hotéis específicos dedicados a essa causa, existem órgãos que controlam, existem rixas políticas entre assassinos de diversos clãs diferentes. Eles são capazes. Existe toda uma moeda diferente, sabe? Existem funções, especializações de pessoas que nascem nesse mundo e se especializam em fornecer armas para tal clã. E existe toda uma formalidade, todo um jeito, existe tudo, mas, cara, existe um idioma próprio no John Wick, sabe? Praticamente. E que no meio dessa porradaria insana que é, ele criou um world building fenomenal. Eu sou fã demais do world building. E o John Wick é um exemplo de como o world building pode ser feito no fundo da tela. Ele não precisa ser falado, você não precisa ficar trazendo ele à tona toda hora. Ele tá aparecendo no fundo da tela quando você vê assim, um baita de um cenário enorme, que muito Tem coeso. exposição, né, Paulinho? Sem É o exposição show do nenhuma. hotel, né? Exatamente, cara. Portanto que até existem as próprias bases, os hotéis onde os assassinos se hospedam, e tem uma regra não falada, que é, você não mata no hotel. Por que que não estão indo, o cara lá que quer matar, ele tá lá hospedado no quarto tal, por que que ninguém vai lá? Porque você não mata no hotel, sabe? É uma regra, E as então existe regras todo, expandem. cara, existe todo Sim. um negócio que é incrível, cara, é incrível. Paulinho, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, cara. Já prepare o corte aí, porque eu vou me ferrar provavelmente. Mas a gente sempre aprende, né? Em todos os cursos que a gente costuma fazer, em qualquer aula de escrita criativa que você tiver, você provavelmente vai aprender que os dois principais elementos narrativos é a trama e o personagem, certo? E, na minha opinião, cara, tem algo mais que me prende. Que é isso que a gente tá falando agora. O world building, World building. eu acho que ele vem ali pra compor um tripé e não uma dupla. Porque, assim, é mais da nossa área, né, Paulinho? A fantasia, a ficção científica, a ficção especulativa no geral. O world building, ele comumente se destaca mais nesse tipo de obra, né? Que também faz muito sucesso aí, mundialmente, globalmente, hoje em dia. Mas eu acho que o world building me segura tanto quanto esses outros dois elementos. A história pode. Porque a gente conhece vários exemplos de histórias que têm narrativas ruins, mas personagens bons. A gente pode ter personagens ruins, mas uma narrativa boa. E eu acho que existe esse terceiro elemento que consegue segurar uma obra nas costas, que o world building. Por exemplo, tá? Nossa senhora, agora é a hora, tá, Paulinho, da briga. Manda. Mas, por exemplo, Star Wars pra mim, que é uma coisa que eu amo, amo de paixão. Meus bonequinhos estão aqui atrás, né? Mas eu acho que o que me segura em Star Wars é o world building. Concordo, ainda mais depois de uma sequência de séries ruins, né, de filmes ruins. Super concordo, cara. E eu super concordo tanto que eu, pessoalmente,
Eu sou fissurado, vou revelar aqui pra vocês agora em primeira mão. Eu sou fissurado em ler manual de mundo, manuais de mundo. Tem o League of Legends, por exemplo, eu joguei por vários anos, já não jogo faz muito tempo. Mas eu comprei o manual que ele é puramente uma descrição de cada reino, o que acontece, como é a cultura de cada reino. Tem uns contos separados, mas no geral o livro não tem uma história. Mas ele é uma descrição detalhe a detalhe de como funciona aquele mundo. E isso me fascina, cara. Só de ler manuais. Acho que a grande parada de muito RPG também é isso, né? Você ler manual do mundo, descobrir como é aquele mundo. Cara, isso é uma coisa que me encanta também, me cativa completamente, cara. Então nós estamos dando uma moral aí, eu não sei se alguém já defendeu esse ponto aí, e eu levanto a categoria do world building ali, né? Porque assim, na maior parte das obras, Paulinho, nas obras consideradas alta literatura ou filmes clássicos, é relativo ao nosso mundo mesmo, né? Então, apesar de você ter uma criação de mundo ali, é uma criação de mundo que tem um menor impacto. Essas obras ganham, o world building ele ganha muita força em obras especulativas, né? Sim, sim, totalmente. E encaixa aqui com o que a gente tá falando da ficção científica, né, cara? No final a gente deu uma volta grande, mas pra poder. Eu acho que foi uma discussão ótima pra gente aprender também a ver a ficção científica pra esse lado, pra esse prisma, sabe? Pra esse. Tipo assim, reconhecer também esses mundos, sabe? Como eles são. Porque aqui a gente tem diversos cenários, não conheço Metrópolis em Brasil, mas Mad Max, um baita world building, Bioshock, um outro baita world building também. Cara, que percorre cenários, começa com Dieselpunk, vai parar no Steampunk no final, no 3, então, cara. Perfeito. Fantasia, né? Um pouquinho. Fantasia, Fantasia. fantasia também, cara. Não, perfeito.